Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô no primeiro vídeo aqui de React do canal. Quero falar com vocês um assunto que eu acho que a galera ainda não tratou. Não vi ninguém falando sobre isso aí. Eu acho extremamente pertinente para quem faz essa área que a gente faz, que é de multimídia, que é de transmissão ao vivo nas igrejas, que é verificar o que tá rolando, o que tá dando certo. Lembrando que o que eu vou falar aqui é na minha visão. Então, às vezes eu olhei, você é membro da igreja, que eu tô fazendo essa análise. Não se sinta ofendido, é algo que é a minha visão, é a minha forma, a forma como eu trabalho, como eu faria. Muita coisa que vocês vão ver eu falando, elogiando, vai ver eu criticando algumas coisas no sentido em construção ali, mas na minha posição. Então eu vou falar o que eu faria, tá? Então, se às vezes eu fazer alguma piada, alguma coisa assim que não agrade, relaxa, é só a minha opinião. Vamos pro vídeo então. Quero falar com vocês aqui como que vai funcionar basicamente. Eu vou assistir a algumas lives de igrejas que são hoje em dia igrejas referências em tamanho. Então eu não vou pegar aí referências de lives que eu vejo. Na verdade eu vou pegar as referências de igreja que a gente tem no Brasil hoje. Eu vou começar pela Celero Church. Tô aqui com a imagem já. Então basicamente é isso. Vou posicionar algumas coisas da forma como eu faria a live. Então, o conteúdo, ele é totalmente técnico. Eu não vou falar sobre a liturgia da igreja, sobre a forma como conduzem. Eu vou estar dando muita pausa também para falar sobre a questão de posicionamento de câmera, imagem, qualidade, de liturgia técnica, mas eu não vou falar nada de conteúdo do culto. Ah, o louvor foi bom, a pregação foi boa, se tem base teológica, se não tem, não vou entrar nesses tópicos, tá? Tô deixando isso bem claro já do primeiro vídeo, pra gente ficar bem alinhados, fechou? Então vamos lá, quero mostrar com vocês aqui a primeira igreja, que é Celero Church, e já de cara já me ganhou, porque de cara eu vejo que eles têm a liturgia técnica, que é essa parte aqui de início, né, de entrevistas. Então o que que acontece? Normalmente as igrejas, quem faz live, na verdade só retransmite o culto. Então, começou o culto, soltou a contagem, aquela coisa, já tá rolando. E aqui não, você vê que tem um trabalho por trás. Falando assim, do posicionamento em si, muito bem posicionado. Cara, eu acho incrível a questão da coloração, eu acho bonito demais. Eu acho que a gente tem que trabalhar. Eu sou muito fã das duas cores, tanto parede preta quanto parede branca. Eu acho que cabe cada lugar, cabe esse propósito ali e ficou muito legal aqui a proposta deles. Então, muito bem enquadrado, né? Vou soltar o vídeo aqui, vocês assistindo. Muito bem enquadrado. Eu acredito também, outra coisa legal, mostrando nesse vídeo. Quem faz esse tipo de entrevista, quem mostra essas informações antes do culto começar, não tem problema nenhum segurar o celular. Eu já vi algumas vezes a gente fazer essas entrevistas e algumas pessoas falar da técnica, né? Fala assim, mas tá segurando o celular e tal, não é melhor fazer um roteirinho antes e tudo mais. Eu acho que não, eu acho que é bem essa vibe mesmo. A gente é ligado à tecnologia, faz sentido a gente ter o celular como algo, até como um retorno mesmo de comentários, retorno das instruções do culto ali, das instruções da agenda da igreja. Isso aqui pra mim já me ganhou bastante. Uma coisa legal também, trazendo um pouquinho mais pra frente aqui pra falar com vocês, é que eles usam mais de 2 entrevistadores. Então a gente tem um time de 2, mais outro time de 2 aqui. Então isso é muito legal, é bastante intuitivo para quem tá assistindo. Tem uma coisa que a gente faz também bastante, que é mudar o posicionamento dessas pessoas. Então, por exemplo, eu tenho 2 aqui, mas eu tenho 2 lá na outra ponta da igreja, ou na porta da igreja, enfim, na onde seja. E isso é muito legal. Isso é muito legal, é muito intuitivo para quem tá no ambiente. Eu tô vendo que tá rolando um vídeo institucional lá atrás, junto com a contagem. Outra coisa também que eu falo direto pro pessoal. Não tem problema invadir a contagem. Por exemplo, eles ainda estão ao vivo aqui e a contagem tá rolando. Sem problema nenhum. O importante é a gente ter os dois ambientes nutridos, tanto ao vivo quanto o presencial. Tem gente no presencial sendo nutrida de informação, que é a contagem, que é os vídeos institucionais, e tem gente em casa que está recebendo as informações também, com o QR Code, com os apresentadores, com interação ao vivo. Então é isso, ó. Já iniciou direto. O que eu posso ver? Eles colocam, deixam ainda, né, a questão da contribuição em barra. Normalmente a galera costuma colocar um lower third na esquerda ali, menorzinho. Deixaram em barra, sem problema nenhum. É a característica deles. Acho legal, acho válido. A logo aqui deles também do lado direito superior. Achei super bonita também. Normalmente a gente trabalha com símbolos, já quiseram trabalhar com
com o nome da igreja também. Achei super válido, muito bacana a ideia. Enfim, vamos agora pro culto em si, né? Vou aumentar a qualidade aqui. Outra coisa que eu trabalho muito na questão da live das igrejas é a questão da qualidade. Por exemplo, aqui tá bloqueado para mim para 1080. Eu entendo que é uma igreja que, teoricamente, ainda tá começando, né? Ela é muito recente, é uma igreja muito recente. Conheço pouco, mas eu sei que é recente. Então, 1080 desse tá bem justo. Eu tô achando só questão da iluminação dessa câmera central bastante escura para o cantor principal. Então, tipo assim, a gente não tem definição direito aqui, mas eu acredito que seja a questão da iluminação do ambiente. Então é algo a se trabalhar com o iluminador. Então é algo que a gente tem que ver como que isso pode ser melhorado. Essa câmera aqui, muito legal essa câmera que eles estão trabalhando agora. E pelo que eu vi, tem câmeras aqui que tem servomotor. Servomotor é uma lente que ela tem um motor de zoom. Então você consegue dar esse zoom direto na câmera. Eu não sei, inclusive, eu não sei qual kit que eles estão usando aqui, de câmeras, de lente. Eu tô passando a minha visão do que eu estou assistindo. E todas as igrejas vão ser assim. Eu vou tentar ser o menos parcial possível, né? Vou tentar trazer a dinâmica de quem tá vendo de casa, certo? Então vou falar um pouco aqui também agora da questão dos cortes deles, né? O que eu vejo? Eles ficam bastante nessa câmera principal, que deve ser a geral deles. Até então eu consegui mapear até 3 câmeras agora, que foi essa principal, uma mão na esquerda. Agora essa que é a que tava na esquerda, muito provavelmente num gimbal. Enfim. E tem essa grua. Então até então. Aqui a gente tem o operador com um gimbal ali mesmo. E provavelmente ele tá com uma Blackmagic. Só essa questão da iluminação que eu acho que a gente pode melhorar. Aqui a gente teve um corte que eu acredito que estava finalizando o corredor, né? Eu vejo que ele faz bastante esse corredor assim, ó. Então ele tem muito esse corredor. E que é muito bonito, eu acho. Para proporção de igreja, faz muito sentido você ter essa dinâmica de imagem. Ó, aqui começou a melhorar a luz. Começou a melhorar a luz no rosto dele. Uma das coisas que eu falo muito pro pessoal também é principalmente gimbal e grua. Normalmente a gente faz um sentido só no corte. Então, por exemplo, se eu tô vindo da direita para esquerda, eu não continuo esse corte com o cara voltando. Então eu não faço ele ir e voltar. Terminou o corredor, já tô em outra câmera. Mesma coisa a grua. Se eu vou sentido reto, eu vou sentido reto. Eu não vou reto e depois vou virando. Não faz sentido. A gente tem que fazer sempre um movimento só. Então, são coisas que não dependem de mais investimento. Na verdade, é só uma questão de posicionamento do câmera. Essa câmera tá muito bonita. Essa câmera tá muito bonita agora. Eu acho que dá pra ficar um pouquinho mais de tempo também na questão dos instrumentos. Uma coisa que eu sinto falta em algumas igrejas, e nesse caso aqui eu tô sentindo um pouco de falta também, é essa questão de pegar mais instrumento. É ok pegar a igreja cheia, isso é muito válido, eu também concordo, mas a gente sempre tentar trazer uma imagem dos músicos adorando, dos instrumentos, porque aquilo ali são imagens que são garantidas. O que são imagens garantidas? Pô, quando você joga numa pessoa, você joga numa pessoa lá embaixo, ele tá adorando. Às vezes ele olha pra câmera. Cara, aquilo não é imagem garantida. Pode ele não olhar, pode ele olhar. Então não é garantido. Aqui, os músicos, é certeza que você vai jogar nele e ele vai estar em algum momento de adoração. Fato. Então é uma imagem garantida. Eu vejo que tem um móvel ali na direita, né? Tem uma pessoa com a câmera na mão na direita. Outra coisa super legal aqui que eu achei é que o painel deles é super wide, então nas bordas do painel eles colocou a câmera principal. E isso é, na verdade, muito simples, né? Você pode usar a saída auxiliar da sua mesa de corte, tipo a minha aqui, a Televisio. Você pode usar a saída auxiliar e aí você tem só uma câmera nessa saída, você joga pro seu LED, enfim, joga pro seu Resolume e vai resolver. Achei muito lindo também essa fonte que eles estão usando no telão. A gente vai falar também bastante de telão aqui, muito de telão. Por quê? Porque telão é basicamente quase todo o cenário que a gente tem. Isso aqui pra mim já tá muito bacana, tá muito bacana. Ó, essa aqui é a primeira imagem que a gente teve aqui pegando o pessoal, que é basicamente aquela mesma câmera móvel da esquerda, no gimbal, né? Então, muito legal, pra mim tá muito legal. Então, pontos assim, que eu faria diferente. Faria upscale nessa live, né, pra gente ter uma qualidade um pouquinho melhor. Eu vejo que aqui o bitrate tá
tá um pouquinho baixo ainda. Daria para aumentar um pouco esse bitrate. Posicionamento de câmera, igual aqui a gente tem câmeras móveis. Eu vejo que eles fazem muito movimento de vai e volta no ar. Eu faria apenas um sentido no ar. Então, por exemplo, se eu tô indo pra direita, cara, eu vou pra direita. Depois, da direita pra esquerda em outro take. Então, assim, cortar esses takes. Outra coisa também, aqui ó, troca de cantor. Isso é importante falar. Toda troca de cantor, ideal a gente tá na imagem aberta. Não quer dizer que é uma regra, que é obrigatório, mas é bom. Por quê? Se a gente coloca na imagem aberta, a gente, igual, trocou de cantores aqui. Muito provavelmente o diretor não sabia qual cantor que ia cantar na próxima, ou se ele ia continuar sendo ministro no momento aqui, o rapaz que estava cantando antes. Então, quando você joga na aberta, pô, vai começar a falar, você já sabe que tem que trocar de cantor. Isso também é a questão dos câmeras. Então é muito bacana. Ó, esse take aqui é interessante a gente falar dele também, ó. Ó, esse take aqui, ó, ele dá o zoom nela, mas não acompanha. Normalmente, a gente tem que prestar atenção, os ministros têm uns padrões, né? Por exemplo, essa aqui, ela tem um padrão de andar pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Eles nunca vão mudar esse padrão. É muito difícil mudar esse padrão. Isso é da pessoa. A gente vai, aos poucos, mapeando esses padrões, conforme os ministros. Mas assim, 30 segundos de música, você já sabe que como que a pessoa ela se comporta ali em cima. Então aqui, ó, ele já mudou a perspectiva dele, já tá acompanhando ela, fazendo um contraponto, e aqui é perfeito. Aqui pra mim também tá muito bonita essa imagem, ele fez o foco lá atrás, depois trouxe para o batera, e isso é muito bonito. Uma coisa muito legal também a se fazer, quando você tá fazendo instrumento, câmera de mão, você pode trabalhar um pouco mais atrás, se a sua igreja permite. No caso, essa aqui ela tem um espação para trás, então ela permite você pegar essa ambiência, justamente para mostrar a amplitude. Igrejas menores, mais curtas, faz sentido você trabalhar mais fechado porque você não tem espaço físico. Mas igrejas que têm espaço, você pode trabalhar indo um pouquinho mais para as laterais. E aí eu acho que mostra mais isso. Ponto a se ressaltar aqui também, que eu quero falar, mix tá linda. É uma das coisas que eu mais, assim, também sou criterioso em questão de live. É a mixagem. Dá pra ver que aqui tem um cuidado com o áudio da live, então com certeza deve ter alguma master, até talvez ter uma pessoa fazendo essa mixagem separada. Muito bom, muito bom. E é isso, pra mim, tá muito bacana. Outra coisa também que eu acabei de verificar aqui, ó, tremendo bastante essa câmera geral, e muito provavelmente tá no tablado, ó, tá vendo? Tá tremendo. Muito provavelmente por causa do grave, do sub, né, do sub ali da igreja. E isso é simples de resolver. É muito simples, vou dar uma dica pra vocês. Se a sua câmera geral tá tremendo, se ela fica muito próximo ao sub, ou se ela tá muito de frente pro sub, e ela treme, mesmo que tá em cima de um tablado, o que você vai fazer? Compra um tatame EVA de 1 centímetro. Cara, vai resolver seus problemas. Ou até mesmo tapete de borracha grosso. Coloca nos pés, são 3 pés, então você vai colocar ali cobrindo os 3 pés, ou borracha para cada pé, vai resolver seu problema. E aí vai salvar a sua geral. Vou buscar aqui uma segunda live para me ver, porque até então tô falando só dessa, mas eu quero ver mais uma com vocês. Então aqui a gente já tá na segunda live, basicamente a mesma linha. Uma das coisas que eu reparei aqui é que o telão tá desligado, muito provavelmente eles fizeram um blackout ali. Questão de qualidade, mesma coisa também, acho que tá presa a 1080. Basicamente, a gente tá na mesma linha, né? Uma grua, uma geral. Eu ainda não vi se tem móvel nesse culto aqui, mas eu acredito que tenha também. Grua, uma das coisas legais da grua é isso aqui, ó. Você consegue controlar tempos diferentes, né? De velocidade diferente do seu movimento. E é muito fluido, né? Então a gente tem essa questão. Por que eu falo pra galera que eu não gosto de câmeras robóticas? Porque ainda não conseguiu chegar nessa fluidez que a galera consegue fazer aqui com a mão, né? Porque aqui a gente tá totalmente na mão. Então é muito mais orgânico esse movimento. Mas é muito bonito. Muito bom. Aqui a gente tem uma câmera atrás. Muito legal. Então basicamente é isso. Cara, pra mim, o celeiro tá muito bem, já começou muito bem. Uma igreja que tem tudo pra ser uma referência também em transmissão ao vivo no Brasil hoje. É uma igreja linda, uma igreja
gigantesca, né? Em todos os sentidos aí. Tem os seus pontos a melhorar aqui, mas a minha visão é para quem tá iniciando aí na sua igreja e quer ver com estrutura maior, quer ver com mais opções de câmera, que é o caso aqui. O que a gente faria, como que a gente pensa. Os pontos que eu apontei aqui, então. Melhor bitrate, posicionamento da geral, acredito que pode abaixar um pouco, porque eu tô achando ela muito alta em relação ao teto da câmera. Aquele tremor que dá, muito provavelmente deve ser o grave que influencia, que eu acho que muita gente sofre com isso na sua igreja local. Movimentação de gimbal, a gente pode trazer esse movimento apenas para um lado por take, então não fazer indo, voltando no mesmo take. Da mesma forma a grua também, a gente pode fazer isso apenas um lado. Eu vejo que a grua aqui ela já é bem correta, ela vai só um lado, depois troca, só o outro, depois troca. Então, isso aqui perfeito para mim. O que eu faria aqui para ficar talvez melhor? Mais uma geral aberta, a gente ter esse ponto de duas gerais abertas. Takes de instrumentistas, mais takes de instrumentistas, principalmente na bateria, aberto. Então mostrar todo o corpo da bateria, mostrar o baterista. Como a gente tem essa amplitude lateral, igual aqui, ó. A gente tá fazendo um pouco mais fechado, mas eu faria um pouco ainda mais aberto. Eu faria isso. Eu vejo que não tem ninguém cobrindo do outro lado, do lado esquerdo. Eu faria isso também. Talvez colocaria um câmera ali do lado esquerdo, pra gente conseguir cobrir esses dois lados. E uma pessoa embaixo, com a câmera na mão, uma lente um pouco mais aberta, trazendo apenas reação. É muito importante você ter reações. Na sua live, você tem que transmitir o que as pessoas querem ver no culto. E o que as pessoas querem ver? Pessoas adorando, querem ver o instrumental, querem ver o ministro, querem ver a igreja cheia. Isso a gente consegue passar nesses pontos que eu apontei, certinho? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui. Não esquece de se inscrever para me ajudar. Se você conhece pessoas que trabalham na multimídia, que gostam desse tipo de conteúdo, manda esse vídeo para essa pessoa. E mais uma vez, relembrando que isso aqui é uma análise técnica, então não, nada do que eu falei aqui para a igreja em si, enfim, isso é só uma análise técnica da forma como eu faria. Ficou interessado nesse tipo de vídeo? Deixe seu comentário aqui. Se você tem uma igreja para indicar também, para a gente fazer uma análise, deixe seu comentário aqui que eu quero fazer essa análise técnica. Se você tem alguma sugestão também, Cadu, eu faria diferente, eu colocaria uma câmera aqui, eu colocaria um outro ponto ali, trabalharia com a lente tal. Deixe seu comentário, eu quero ouvir sua opinião também. Me segue no Instagram, vai estar tudo aqui na descrição. Fiquem com Deus, até a próxima.